Boa noite a todos. Meu nome é Tassiana, sou MSL da Gastroimuno da Takeda. Em nome da Takeda, sejam muito bem-vindos. A Takeda, sempre centrada nos pacientes, apresenta esse simpósio para tentar contribuir para que cada vez mais possamos proporcionar o tratamento mais adequado para os nossos pacientes. Hoje teremos como palestrante a doutora Andréia Vieira. A doutora Andréia é responsável pelo Ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal da Santa Casa de São Paulo, é chefe do Serviço de Gastroenterologia da Santa Casa e professora assistente da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Doutora Andréia, muito boa noite, obrigada por aceitar esse convite de participar do nosso simpósio. Agora eu passo a palavra para a senhora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Takeda pela escolha do meu nome de participar desse simpósio no 5º Congresso Paulista de Coloproctologia. Obrigada, Tassiana, obrigada a toda a equipe. E o tema que coube a mim falar, então, foi em busca da remissão profunda nas doenças inflamatórias intestinais. Eu coloco essa foto, que é de uma estação de trem em um país da Europa, mostrando que esse tema realmente vai longe. Esses são os meus conflitos de interesse. E, a nível de curiosidade, eu quero mostrar aos senhores, que isso vai ficar claro durante a minha apresentação, porque que eu estou fazendo essa comparação, mas aqui é um trem-bala que foi construído ano passado no Japão, é um trem mais rápido do mundo, que pode correr a 360 km por hora. E aqui é a caracoleta, que é o animal que ganhou posição aí nos 10 animais mais lentos do mundo. E por que eu estou mostrando isso? A doença inflamatória intestinal, seja ela a doença de Crohn ou a colite ulcerativa, são doenças extremamente complexas. Os senhores veem aqui nessas imagens a quantidade de manifestação que essas doenças podem apresentar. Úlceras orais, manifestações dermatológicas, manifestações articulares, abrir o quadro com perfuração, com fístulas, manifestações oculares, inflamações, complicações da doença, principalmente no caso da doença de Crohn, como, por exemplo, a estenose, perfuração, e assim por diante. Então, para a gente acompanhar a jornada desses pacientes, seguir se o nosso tratamento está sendo efetivo ou não, realmente a gente tem que escolher aí a que passos vamos fazer isso. Se a gente escolher ser igual à caracoleta, significa controlar o nosso doente baseado apenas nos sintomas. Por quê? Porque a gente sabe que algo que no passado era uma coisa que nós queríamos muito e ainda queremos, lógico que os pacientes melhorem, mas hoje a gente sabe que simplesmente considerar como um bom resultado apenas a melhora dos sintomas, a gente tem uma correlação muito pobre com a inflamação, porque muitas vezes o paciente ele está assintomático, mas ele permanece com a inflamação na ileocolonoscopia, nas biópsias, nos exames de imagem. Outras vezes ele está muito sintomático e os exames estão bons. Por quê? Porque muitas doenças podem estar sobrepostas. Síndrome do intestino irritável, má absorção de sais biliares. Então, infelizmente, os sintomas eles não são correlacionados tão bem com a inflamação. Por isso que seguir os pacientes baseados somente nesse parâmetro não é uma boa condução. O que a literatura traz para a gente? Então, vamos agora seguir o nosso trem-bala, que vai mais adiante, que vai mais longe, que consegue seguir adiante. O que a literatura traz? A literatura já está fazendo estudos, já estão sendo publicados, mostrando que o que a gente falava de melhora dos sintomas passou-se para uma remissão clínica, para uma remissão sem corticoide, para uma cicatrização da mucosa, e hoje nós já estamos falando em cicatrização molecular e clareamento da doença. Então, realmente, a coisa está indo muito rápida se a gente seguir o nosso trem-bala. E olha só, esse trabalho é muito interessante, é um trabalho que avaliou a remissão profunda em 1 ano, né, de pacientes com doença de Crohn. Então, foi um estudo que, na verdade, a ideia desse trabalho era implementar o treat to target, né, no manejo desses pacientes, é um resultado do estudo CALM, e justamente esse estudo mostrou que aqueles pacientes que tinham atingido a remissão profunda, eles controlaram a progressão da doença muito mais do que aqueles pacientes que não tinham atingido a remissão profunda. Da mesma maneira, esse trabalho, que foi um guideline, um algoritmo de orientação que o professor Dulay publicou agora em 2020,
coloca exatamente a mesma coisa. Se o meu objetivo é apenas a resposta do paciente, eu posso me basear na melhora dos sintomas, na melhora da qualidade de vida. Mas se eu estou querendo falar em remissão, daí não vale a pena só controlar os sintomas. É claro, o paciente deve ter melhorado dos sintomas, os exames laboratoriais devem estar melhor, mas eu preciso ir um pouquinho mais a fundo, principalmente quando eu quero essa remissão profunda. Daí eu estou falando em quê? Em normalidade da endoscopia, em cicatrização da mucosa. E esse parâmetro, ele está relacionado à diminuição da necessidade de cirurgia, à dificuldade da doença progredir para uma deformidade do trato gastrointestinal. E com isso eu consigo ter uma doença controlada por mais tempo. Então, ele coloca esse algoritmo mostrando que nós devemos seguir esses pacientes baseado nos índices de atividade clínica, mas também baseado em marcadores, principalmente a calprotectina e a proteína C reativa, mas também analisando as biópsias, né? Então, a ileocolonoscopia e avaliando também os exames de imagem. Então, tem aqui a enterorressonância ou a enterotomografia, para que a gente possa ter um controle melhor de que realmente esse paciente atingiu a remissão profunda. Tem um pouco de diferença o que a gente chama de remissão profunda para a doença de Crohn e para a colite ulcerativa. Então, vamos falar um pouquinho na doença de Crohn. Na doença de Crohn, por muito tempo se soube que a cicatrização da mucosa era o melhor alvo. Então, esse trabalho italiano, ele começou a trazer uma nova ideia de cicatrização transmural para a doença de Crohn. O que seria essa cicatrização transmural? Além de objetivar a cicatrização endoscópica, que seria a resolução endoscópica de qualquer área inflamada, começou-se então a falar, nesses estudos italianos iniciais, da normalização da espessura da parede do intestino. Então, esse intestino, que deveria ser avaliado por meio de exames radiológicos ou exames ultrassonográficos, deveria ter uma espessura menor que 3 milímetros. Esse estudo, em especial, ele utilizou como forma de avaliar a cicatrização transmural a ultrassonografia. Então, ao fazer a ultrassonografia, se evidenciava uma parede intestinal, o objetivo era ter uma parede com uma espessura menor que 3 milímetros. Os estudos mais recentes, além de utilizarem ultrassom, também estão utilizando a ressonância para buscar esse alvo terapêutico. E mostra-se que a cicatrização transmural, ela pode ser alcançada em um quarto dos pacientes com doença de Crohn. Então, aqui, por exemplo, um estudo que foi publicado em 2017, mostrando que essa cicatrização transmural, ela melhora demais os resultados desses pacientes a longo prazo. Então, os senhores veem aqui que aqueles pacientes que atingiram a cicatrização transmural tiveram uma necessidade de cirurgia nos próximos 12 meses inferior, a necessidade de hospitalização, a necessidade de mudar o tratamento ou escalar ou otimizando o tratamento também inferior quando comparado com aqueles pacientes que não tinham atingido a cicatrização transmural. Esse é um outro trabalho que eu gosto bastante, que foi publicado em 2019, também um trabalho do grupo italiano, que acompanhou pacientes com doença de Crohn que tinham utilizado a terapia com anti-TNF e já estavam em remissão com essa terapia por 2 anos. E aí esses pacientes, então, eles foram rastreados para, obviamente, estudar como que estava sendo a cicatrização da mucosa, a cicatrização transmural ou então a ausência de cicatrização. Então, por isso, eles avaliaram esses pacientes baseado em exames de imagem, que no caso foi a ultrassonografia, e exames de ileocolonoscopia. Esses pacientes, então, dos 218 pacientes que eles estudaram, eles dividiram em 90, tinham atingido a não cicatrização, 60 tinham atingido a cicatrização apenas da mucosa e 68 tinham atingido a cicatrização transmural. Esses pacientes, então, eles foram seguidos, acompanhados aí por 1 ano, utilizando esses parâmetros, né, a endoscopia e a ultrassonografia. Alguns desses pacientes, 29 pacientes que tinham atingido a cicatrização transmural, pararam a terapia com anti-TNF, e 23 pacientes que tinham atingido apenas a cicatrização da mucosa
também pararam a terapia com anti-TNF. Então, um endpoint secundário seria comparar o grupo que parou a terapia biológica com o grupo que continuou a terapia biológica, no que diz respeito àqueles que tinham atingido a cicatrização transmural e aqueles que tinham atingido apenas a cicatrização da mucosa. O endpoint primário desse estudo foi avaliar como que seria esses 3 grupos, no que diz respeito à remissão sem corticoide, a remissão clínica, a necessidade de cirurgia, de hospitalização, de escalonamento da medicação. E o que eles encontraram foi que foi diferente, teve uma diferença muito importante o grupo que tinha atingido a cicatrização transmural, tanto em relação à remissão sem corticoide, a recidiva em 1 ano, a necessidade de hospitalização e a necessidade de cirurgia. Então, os senhores veem aqui que as barras azuis, que são aqueles pacientes que atingiram a cicatrização transmural, tiveram resultados bem melhores do que aqueles grupos que tinham atingido apenas a cicatrização da mucosa e muito melhores ainda do que aqueles que não tinham atingido a cicatrização. No objetivo secundário, que era comparar o grupo que parou o anti-TNF e que continuou o anti-TNF, o grupo que parou o anti-TNF, mas que tinha atingido a cicatrização transmural, ele também foi melhor do que o grupo que parou o anti-TNF e só tinha atingido a cicatrização da mucosa, principalmente em relação à necessidade de corticoide e à taxa de hospitalização. Como eu falei aos senhores, hoje, não somente o ultrassom, mas também a ressonância tem sido utilizada para avaliar a cicatrização transmural. A ressonância, ela tem uma vantagem, que ela não avalia só a espessura da mucosa, né? Ela avalia a espessura, mas ela também avalia o grau de realce, a presença de edema e a presença de úlceras. A depender da qualidade da imagem, a gente consegue, como essa imagem aqui, mostrando as úlceras no intestino. Com base nesses achados, hoje se criou um critério de ressonância chamado um score de Maria, onde se coloca todos os resultados desses parâmetros que eu falei aos senhores, espessura, realce, edema, úlcera, e se faz um cálculo matemático chegando a um score de Maria, que hoje é bastante utilizado nos trabalhos, vocês vão ver adiante. Esse score ele já foi comparado com os índices endoscópicos e, de fato, ele mostrou uma sensibilidade, uma especificidade muito grande, ou seja, aqueles pacientes que tinham atingido um score de Maria muito baixo, isso se correlacionou com os achados endoscópicos, tanto da resposta como da remissão, e também com a cicatrização da mucosa, chegando aí a 80% a sensibilidade quando comparado com a cicatrização da mucosa. Aqui é um outro trabalho mostrando que esses pacientes, mais uma vez, que tinham atingido a cicatrização transmural, eles conseguiam ter uma probabilidade de se manter livres de cirurgia e de se manter sem hospitalização por um período muito maior do que aqueles pacientes que não tinham tido uma resposta radiológica após o tratamento. Então, aqui eu estou mostrando o alvo terapêutico que foi colocado para esses pacientes, que era a remissão radiológica. Bom, a cicatrização da mucosa, de fato, ela é considerada hoje o alvo para o tratamento da doença de Crohn. Nós sabemos que o melhor exame para se avaliar essa cicatrização é a ileocolonoscopia, porém, nós devemos lembrar que é um padrão que avalia apenas as lesões luminais, e é uma técnica invasiva. Quando a gente fala numa população pediátrica que também tem doença de Crohn, é algo complicado de se fazer na prática clínica. Por outro lado, o ultrassom é um exame não invasivo, tem baixo custo, é bem tolerado, mas ele avalia só a espessura. Ah, então, mas eu tenho a ressonância consegue dar uma ideia do realce, da presença de úlceras, do edema, não só da espessura. Sim, e ela também nos traz uma informação de uma doença que vai não só luminal, mas uma doença transmural, como é o caso da doença de Crohn. Mas a gente deve lembrar que nem todos os pacientes conseguem fazer ressonância. Alguns pacientes têm contraindicação para entrar dentro de uma máquina, outros pacientes são têm claustrofobia, eles não conseguem fazer uma ressonância. Então, tem tudo isso que a gente ainda se questiona sobre esses alvos.
Existem essas dúvidas, ultrassom, cadê a vascularização, cadê o realce? Qual que é a real significância clínica da doença mural persistente e o valor preditivo da cura transmural completa? Não temos essas perguntas ainda, muitos estudos são retrospectivos. O que os estudos, então, eles não são suficientes. E será que esses múltiplos exames e essas mudanças terapêuticas será uma meta custo-efetiva no tratamento da doença de Crohn? Ainda nos resta responder essas perguntas. Quanto à colite ulcerativa, então vamos lá agora falar um pouquinho da colite ulcerativa. A colite ulcerativa é um pouco diferente. Aqui, a gente sabe que a cicatrização da mucosa, quando associada, quando atingida nos pacientes com colite ulcerativa, a chance de colectomia no futuro, ela é muito menor do que aqueles pacientes que não conseguem atingir esse alvo terapêutico. Mas, para a colite ulcerativa, tem se falado bastante na remissão histológica, ou seja, eu tenho uma cicatrização da mucosa, mas ao fazer biópsias dessa região, que aparentemente está cicatrizada, eu também não vou encontrar uma inflamação histológica. E esse trabalho foi um estudo retrospectivo, mas com um N bem interessante, 646 pacientes. Os senhores veem que 40% dos pacientes com a mucosa normal, 7,7 tinham a inflamação a nível da histologia. E dessa inflamação, 35,3 podia ser uma mucosa quiescente, e nessa mucosa quiescente nós íamos encontrar uma porcentagem de que, fato, a mucosa, em uma grande parte das vezes, estava realmente cicatrizada, mas, mais uma vez, uma porcentagem aí de 26% a doença estava ativa histologicamente. E naqueles pacientes que tinham a mucosa totalmente normal, nós encontramos a atividade, esse trabalho mostrou atividade histológica em 12,1%, 56% de fato tinham uma doença quiescente e 31% tinham a doença normal, a cicatrização histológica tinha sido atingida. Então, os senhores veem que esse é um alvo, mas ele não é atingido em todos os pacientes. Então, a gente tem que estar ciente de que esse é um alvo que também, principalmente nos próximos anos, ele vai se tornar algo que nós devemos também pesquisar, mas também temos dúvida em relação a isso, nós vamos falar. De fato, quando a gente compara a remissão histológica com a cicatrização, com a remissão endoscópica, a remissão histológica hoje ela é associada a uma baixa taxa de recidiva, a uma menor dependência de corticosteroide, uma menor taxa de hospitalização e também a um menor risco de displasia. Mas temos limitações. Qual é a padronização de biópsias que eu preciso fazer para tentar atingir esse alvo? Não tem risco a biópsia? Qual que é o custo? Como que é a qualidade? Como é que eu devo preparar esse material? Quantas biópsias são necessárias? Em quais áreas? Se eu já tratei esse paciente e eu vou fazer uma ileocolonoscopia e biopsiar para buscar a remissão histológica, onde que eu devo fazer essas biópsias? E aquelas áreas que o paciente melhorou e outras que ainda continuam inflamadas, como é que eu vou pontuar isso do ponto de vista histológico? Qual que é o achado histológico mais importante? Então, tem várias coisas que nós ainda não temos as respostas. Por outro lado, os próprios scores endoscópicos que foram descritos para colite ulcerativa, esse é o score de Goebbels, esse é um score que ainda não está validado, e os senhores veem aqui que envolve várias informações, é bastante complexo. O score de Roberts, esse é um score que já foi validado, ele é um pouco mais simples, mostrando que os pacientes com inflamação crônica, eles têm um score menor, em contrapartida, a presença de neutrófilo na lâmina própria, no epitélio, e aí as erosões é o que ganham uma maior pontuação. Então, esse é um score um pouco mais simples de ser realizado, né, na prática clínica, e lembrando aos senhores, então, que a questão dos neutrófilos, principalmente a nível de epitélio, e por último, as erosões e ulcerações, são aqueles pacientes que têm uma pontuação maior do score histológico. Esse é um trabalho que foi utilizado, na verdade, é um trabalho de um network, uma meta-análise de um network, quer dizer, uma meta-análise de vários estudos clínicos que foram randomizados de pacientes adultos com retocolite ulcerativa moderada a grave, que foram tratados com os antagonistas TNF-alfa, com vedolizumab, tofacitinib e ustekinumab. E um dos desfechos era realmente avaliar a melhora endoscópica. E esse trabalho foi muito interessante, que o que os senhores notam aqui, eles utilizaram para comparação dessas medicações o score SUGRA, e
nesse estudo, os pacientes que tiveram maior SUGRA foram os pacientes que utilizaram o vedolizumab, quando comparado aí com o infliximab e quando comparado com o adalimumab, tanto no que diz respeito à melhora endoscópica, como no que diz respeito à remissão clínica. Aqui também é um outro trabalho mostrando um estudo na verdade, o estudo mais longo do vedolizumab, que foi descrito justamente para avaliar esses resultados a longo prazo, quando comparado a colite ulcerativa com a doença de Crohn, principalmente a colite ulcerativa, teve aí um desfecho bastante favorável a longo prazo. Vocês veem que esse é o estudo mais longo dos estudos pivotais, praticamente alguns pacientes que entraram em estudos pivotais seguiram com esse estudo de extensão, e os senhores veem aí que tem um período aí de 400 semanas do estudo, mostrando um resultado muito interessante, em especial na colite ulcerativa, no que diz respeito à remissão. E esse é um trabalho interessante também do professor Silvio Danese, que já traz para a gente todos esses alvos terapêuticos que eu comentei aos senhores, a chamada remissão profunda, que seria a remissão endoscópica, radiológica e histológica, e no caso desse trabalho, a droga de escolha foi o vedolizumab. Então, foi um estudo prospectivo, braço único, todos receberam o vedolizumab na semana 0, 2 e 6, e depois na semana 14 e 22, não foi permitida a otimização do tratamento, ou seja, em vez de usar a cada 8 semanas, usar a cada 4 semanas, e esse estudo, então, ele foi até 26 semanas, mas teve um subestudo que acompanhou esses pacientes até a semana 52. E olha que interessante, principalmente o grupo que não tinha nunca utilizado anti-TNF, a remissão endoscópica, ela foi bastante interessante nesse grupo, tanto no que diz respeito, tanto a remissão como a resposta foi bastante positiva nesse grupo, e na semana 26, mas quando a gente avalia na semana 52, esses resultados foram mais importantes ainda, olha aqui, chegando a atingir 65% de resposta endoscópica e 25% de remissão endoscópica. Então, o vedolizumab teve um bom desempenho, tanto na remissão endoscópica, mas também foi avaliado a remissão radiológica, e na semana 52, houve um resultado de 43% dos pacientes com remissão radiológica também, que é aquilo que a gente estava falando do score de Maria. Por fim, eu queria mostrar esse estudo, o LOVE-CD, que foi um estudo também que avaliou a remissão histológica e a remissão endoscópica nos pacientes com doença de Crohn. Também foi um estudo prospectivo de 22 centros da Bélgica, da Holanda, incluiu aí 110 pacientes, todos eles aí receberam o vedolizumab na semana 0, 2 e 6, e depois seguida a cada 8 semanas, e naqueles pacientes que não tinham apresentado ainda uma boa resposta após a dose de indução, foi possível usar uma dose adicional na semana 10. E muitos pacientes, então, foram resgatados aí com esse plus da semana 10. E esse trabalho mostrou resultados muito interessantes do que diz respeito à remissão endoscópica, olha, chegando aí a 36% na semana 52 e 64% de remissão histológica na semana 26. Então, o que a gente realmente traz como alvo terapêutico foi atingido com esse estudo utilizando o vedolizumab. Então, como conclusões, podemos dizer que a atividade da doença é igual à gravidade da doença. Então, a gente sabe que a cicatrização da mucosa ela está associada a melhores resultados clínicos, tanto a curto como a longo prazo, tanto na doença de Crohn como na colite ulcerativa. A remissão histológica ela é cada vez mais importante, descrita principalmente para a colite ulcerativa, enquanto para a doença de Crohn a gente tem descrito muito, tem visto bastante descrições sobre a cicatrização da mucosa, mas ela ainda é uma meta ambiciosa, que vem ganhando espaço, mas que nós precisamos ter mais estudos para comprovar a real eficácia desse novo alvo e principalmente a questão de ser uma meta custo-efetiva. E aí a gente tem que escolher, né? A ideia da aula era isso. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue seguir nossos pacientes com trem-bala, a gente às vezes precisa ainda caminhar aos passos da nossa caracoleta, mas eu realmente desejo que vocês que estão aqui assistindo essa aula possam ter em seus serviços condições de seguir esses pacientes de uma maneira mais
a longo prazo, utilizando aí como um padrão de comparação o nosso trem-bala. Por fim, eu queria fechar a apresentação falando essa frase de Carlos Drummond de Andrade, que coloca que perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que trazer, que falar para vocês. Eu estou aberta às dúvidas. Obrigada pela participação de todos aí, ouvindo-nos, mesmo que à distância, né, que é a nossa nova realidade, e eu espero que todos estejam bem e que continuem bem. Boa noite. Muito obrigada, doutora Andréia, pela brilhante apresentação. Lembrando que os senhores podem enviar questões, algumas dúvidas para a doutora Andréia, ela vai ficar disponível algum tempo aqui. Doutora Andréia, uma pergunta. Em relação à doença de Crohn, o que a senhora consideraria ideal para avaliar a cicatrização transmural? O que exatamente seria avaliado nos exames de imagem e o que demonstraria essa resposta transmural completa? Obrigada pela pergunta, Tassiana. Na verdade, o que a maior parte dos estudos coloca é o tamanho da espessura da parede. Isso é para os colegas que fazem ultrassom, e a gente já tem uma ótima colega ultrassonografista no nosso meio, né, a professora Marjorie, mas para aqueles que fazem ultrassom, eles colocam que isso é muito fácil de verificar num exame quase nada invasivo e extremamente fácil. Agora, já na ressonância, a gente não avalia só a espessura, aí a gente vai avaliar o realce, o engurgitamento dos vasos, então a gente tem um pouco mais de fatores que pode ser que também no ultrassom, principalmente quando a gente tiver ultrassom com Doppler, né, com contraste, com certeza a gente vai conseguir ver, mas ainda o que é mais avaliado e o que os trabalhos mais colocam é em relação à espessura da parede, que se considera normal uma espessura até no máximo 3 milímetros. Tá bem, muito obrigada. Só, já que a senhora comentou de ultrassom, a senhora usa ultrassom na prática clínica, no seu dia a dia, para monitorar esses pacientes, doutora? Ainda não, porque a gente não tem ainda isso muito bem definido no nosso meio, né? A gente tem, como eu falei, a Marjorie que faz, mas a Marjorie também não está presente em todos os lugares. Eu acho que a gente ainda tem uma curva de aprendizado, principalmente dos outros colegas que estão começando a fazer. Então, é muito mais comum a gente pedir uma enterografia por tomografia, uma enterografia por ressonância, do que um ultrassom. Mas eu acredito que é questão de tempo, né? A pandemia atrapalhou um pouco aí as pessoas treinarem e tudo, mas eu acredito que em pouco tempo esse método vai ganhar um espaço grande aí, principalmente pela facilidade, pelo custo também, né? Exato. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui, doutora, em relação à remissão histológica. Mesmo não sendo um alvo terapêutico primário, você avalia a histologia na sua prática clínica e o que considera a remissão histológica na prática? Quem está perguntando? Não tem o nome da pessoa. Não tem. Não sei. Não. Então, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, depois que eu comecei a estudar bastante essa questão da remissão histológica, porque isso é muito falado na retocolite, eu tenho prestado atenção, sim, viu? Eu não sei quem foi o colega que perguntou, mas é algo que a gente às vezes vê, faz a colonoscopia e a mucosa está toda cicatrizada, e às vezes o endoscopista nem biopsia, ou quando biopsia a gente nem se importa muito porque a macroscopia está normal. Mas quando a gente vai estudar e a gente vê que 30% dos pacientes pode ter a coluna normal e a biópsia mostrando inflamação, vale a pena, sim, a gente olhar com cuidado essas biópsias. E dentro das biópsias, da avaliação histológica, o que é mais importante é a gente descartar alguma inflamação aguda, porque a inflamação crônica ela é a que menos pontua. Agora, a inflamação crônica, a inflamação aguda, com infiltração de neutrófilo, abscesso de cripta, distorção das criptas, ulcerações, isso é o que mais pontua em qualquer, independente do critério do índice histológico que foi utilizado, essa pontuação é a máxima, né? A ulceração é a máxima, e na sequência a infiltração de neutrófilo, principalmente com distorção de cripta e abscesso de cripta e todos esses achados que realmente falam a favor de uma inflamação mais evidente.
Em contrapartida, aquela inflamação crônica, ela pontua pouco. Então, não é que a gente vai mudar a nossa conduta diante disso. Então, um paciente que você tratou, você faz a ileocolonoscopia, ela está normal, mas a biópsia mostra inflamação, você não vai mudar, a princípio, o seu tratamento, mas é um paciente que você vai ficar mais alerta, e você vai ligar um farol vermelho e vai falar para aquele paciente, olha, volta daqui 3 meses, vamos fazer uma calprotectina, e não simplesmente, olha, você está muito bem, daqui 1 ano eu te vejo para a próxima coluna, né? Porque daí pode ser que seja tarde e ele já tenha entrado em recidiva da doença e não mais responsivo ao seu tratamento. Exato, obrigada. Me informaram aqui, doutora, a primeira pergunta foi do doutor Matheus Azevedo, e a gente tem uma pergunta agora do doutor Marcelo Borba. Andréia, na realidade do Brasil, qual a remissão que devemos esperar alcançar? Olha, eu acho que não muda, né? Eu quis colocar essa questão aí do trem-bala e da caracoleta, porque hoje se fala em remissão molecular. Eu tenho que, para mim, que na doença de Crohn, a gente tem que ter, obviamente, assim como na retocolite, a cicatrização da mucosa, mas a gente também tem que buscar remissão radiológica. E isso, principalmente na doença de Crohn, logicamente, com acometimento do intestino delgado, isso ou por meio de um ultrassom, quando assim estiver disponível, ou por meio de uma ressonância ou de uma tomografia. Na colite ulcerativa, lógico que a cicatrização da mucosa, e aí a maior parte da literatura apontou como ausência mesmo de ferida. Na doença de Crohn, a gente até permite, às vezes, uma melhora, quer dizer, uma úlcera se tornar uma erosão, ou uma erosão sair de uma erosão para um enantema, mas na colite ulcerativa, como uma doença é uma doença só da mucosa, o que se preconiza realmente é a resolução total das lesões, um score 0, e na biópsia, pelo menos que não tenhamos intensidade de processo inflamatório, né, infiltrado de neutrófilo, com distorção da arquitetura do intestino, mostrando que é um paciente aí que talvez aquela região ainda vá dar problema nos próximos meses. Ok, acho que a gente tem tempo de fazer mais uma pergunta, doutora. Até quando devemos procurar essa remissão endoscópica, né? Em relação ao biológico, é melhor otimizar o biológico para até conseguir atingir essa cicatrização da mucosa, essa remissão, ou trocar de classe? A remissão da mucosa, a cicatrização da mucosa, sim, né? Se a gente está com um paciente que está assintomático, a gente faz uma coluna, a coluna mostra todo o cólon ferido, ou o intestino delgado todo ferido, a gente tem que mudar o nosso tratamento. Entre otimizar e trocar de dose, a gente sempre tenta tirar o máximo que a gente pode daquela medicação. Então, se a gente tiver como fazer a monitorização terapêutica, dosar o nível sérico, seria o ideal, para que a gente faça baseado num exame que é fidedigno, né? O nível sérico está baixo, tem muito anticorpo, não adianta insistir com aquela medicação. Mas como na maioria dos centros esses exames ainda não são permitidos, eu ainda opto por tentar otimizar o medicamento e ver como o paciente vai responder antes de trocar de classe, porque a gente sabe que a troca de classe já induz a uma perda de resposta. Todo o biológico, quando a gente muda para um segundo biológico, a resposta nunca é igual à resposta que a gente teve no primeiro. Mas volto a dizer, na possibilidade de monitorização terapêutica, esse é o ideal. Tá bom, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da doutora Marisa Kobata. Quando suspender o vedolizumab? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Olha, Marisa, é difícil a gente ter essa ideia, né? A gente sabe que quando o paciente entra em remissão, é provável que ele entre em remissão por conta da medicação. A gente não tem ainda muitos estudos que suspenderam o vedolizumab. A maior parte dos estudos que retiraram a terapia biológica foram com anti-TNF. E ao longo de um ano, 50% dos pacientes recidivaram a doença, outros 50% permaneceram em remissão. Esse estudo que eu mostrei na minha apresentação, ele foi um estudo interessante, onde aqueles pacientes que estavam em remissão e pararam o anti-TNF foram seguidos depois ainda por um ano. Os pacientes que tinham atingido a remissão profunda, transmural,
eles tiveram melhores resultados, parando a medicação, eu estou dizendo, do que aqueles que só tinham só a cicatrização da mucosa e menos ainda do que aqueles que não tinham a cicatrização da mucosa. Então, assim, se você está com um paciente que você já está seguindo e que ele já passou um ano em remissão profunda, passou outro ano em remissão profunda, é algo que você pode tentar arriscando com muita parcimônia e obviamente, com um acordo muito grande do seu paciente. Hoje o tratamento é compartilhado, a gente não faz nada sozinho, e obviamente que monitorando esse paciente mais de perto. Outra possibilidade também, dosando o nível sérico, e se você, por exemplo, está diante de um paciente que está com tudo cicatrizado, e o nível sérico dele é extremamente baixo, e ele não tem anticorpo, provavelmente esse paciente não está em remissão por conta da medicação, e sim por conta da doença. Então, aí eu não vejo por que manter a medicação, né? Ou outra possibilidade é, se você faz a monitorização e vê o nível sérico muito elevado, você pode aumentar os intervalos entre infusão. Isso, particularmente, eu tenho feito na minha prática clínica com infliximab. Pacientes que estão em remissão profunda, e eu doso o nível sérico está elevado, eu não estou fazendo mais a cada 8 semanas, e sim a cada 12 semanas, as infusões. Tá ótimo. Doutora Andréia, a gente acho que está com o tempo finalizando. Gostaria de agradecer a presença, agradecer a aula novamente, foi ótima, e agradecer a presença de todos que ficaram aqui até esse momento. Obrigada, doutora Andréia, boa noite a todos. Eu que agradeço, obrigada, Tassiane, obrigada pela participação e perguntas de todo mundo, quase 10 horas da noite, né, um esforço grande de todo mundo aí. Muito obrigada, e que vocês tenham aí uma excelente noite.